fazendo aqui, que é compartilhar informação, compartilhar conhecimento, e eu espero que desse núcleo que nós estamos criando, né, eu já chamei todos vocês lá de PMT VIP, tá? Que durante esse período a gente tenha o aprendizado em termos de mentoria, a técnica, tenhamos também a disciplina de aproveitar esse tempo para transformar as nossas vidas, tá? E que a gente crie uma rede muito especial de amigos. É isso que eu tenho aprendido ultimamente no mundo digital. Eu sou um cara que nasceu no tempo do rádio, que as pessoas escreviam cartinha para o rádio, e que se conecta hoje através desse mundo digital com o Brasil inteiro. Então, sejam bem-vindos, é uma honra, é um prazer. Marçal, muito obrigado, e vai ser um tempo muito proveitoso. Nós é que vamos construí-lo. Marcelo, você está com o microfone mutado. Ok, está aberto agora. Abri meu microfone. Beleza. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Então, objetivo do programa: autoconhecimento. A gente vai trabalhar fortemente no autoconhecimento. Essa aula de hoje e a próxima são aulas muito focadas em autoconhecimento. São aulas que certamente vocês vão, a partir dessas aulas, vai determinar muito do que vem pela frente. Então, essas duas aulas de agora, essa de hoje, a de quinta-feira, são aulas muito importantes que você não saia dela com dúvida, não saia delas com dúvida, porque são aulas que vão realmente fazer toda a diferença nessa sua caminhada, tá? Desenvolvimento, obviamente, não vejo outra possibilidade de você entrar num projeto de mentoria de talentos e não se desenvolver. É claro que desenvolvimento depende do seu mentor? Depende, mas depende também do seu desejo, da sua vontade de fazer o que for proposto aqui. Outra coisa que tem que acontecer, né, é indicador para nós, mentores, é a transformação. Não tem como nós não trabalharmos pensando na transformação de vocês. E para isso vai haver plano de trabalho. Plano de trabalho, vocês terão atividades de hoje até quinta-feira. Não são atividades pesadas, mas são atividades reflexivas. E vocês precisam fazer para que a mentoria siga. Para que a gente encontre lá na frente os grandes resultados que vocês almejam, né? Então, entendam que vamos passar fase a fase. Isso é um game, não tem como a gente pular fase. Autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Sem autoconhecimento, eu não me desenvolvo, eu não consigo pensar em transformação, eu não consigo saber quais são as minhas limitações para um plano de trabalho e muito menos consigo enxergar que resultado eu posso chegar. Não consigo entender até onde eu posso chegar. Então, é super importante que você valorize cada segundo aqui, cada momento aqui, para que a gente consiga ser efetivo contigo, tá? Vai ser muito bom. Tudo que for colocado aqui não é algo que eu estou experienciando agora, não é algo que o Nascimento está experienciando agora. Eu já estou mentorando carreiras há, pelo menos, só carreiras há 5 anos, mas em empresas há mais de 20 anos. Então, o que eu vou dizer aqui, ou eu já vivi, né, por dor ou por felicidade. Então, são coisas que já passaram pela minha vida. Algumas eu ainda estou aprendendo, mas não tenham dúvidas. Tem muita coisa que vai acontecer, que é processo mesmo de mentoria, porque esse é o projeto, né? Se vocês que estão anotando, deixa eu ver que tem mais gente pedindo para entrar aqui, né? Deixa eu só checar aqui, eu vou ter que minimizar essa tela, infelizmente. Tem gente que deve estar atrasado, e aí vai pedir para entrar agora. Só um minuto, gente. Se é a primeira, então a primeira a gente acaba que o Sérgio está entrando agora, tá? O Sérgio está entrando, então... Só para a gente esperar ele chegar aqui, né? Aí na próxima a gente vai ter a senha e a pessoa vai entrar direto, tá? Então, ok, deixa eu seguir aqui. Então, esses são os nossos objetivos, tá? Formato: 7 encontros. Esses encontros foram planejados com desenvolvimento de atividades pós-encontro, com foco nas mudanças necessárias para o alcance de resultados. Então, o formato vai ser sempre do ao vivo, certo?
Essas aulas, eu estou subindo para a nuvem agora, né, a nuvem do Zoom, depois eu vou baixar, vou tirar o começo dela e vou colocar quando a aula começa, para que as pessoas possam depois rever alguma coisa, ou se alguém que contratou o curso não conseguiu ver, que possa também depois acessar o próprio curso, tá? Bom, rapidamente, não sei se ficou alguma coisa para trás, Nascimento, de você, mas eu vou dizer aqui da minha parte. Eu sou casado, eu tenho hoje um filho e uma enteada, né? Sou pai do Marçal Siqueira Júnior, sou padrasto da Ana Carolina, hoje eu já sou avô, eu tenho uma neta de 1 ano e meio, que é a Heloísa. Eu sou de Maringá, mas eu fico muito pouco em Maringá hoje, né? Agora, especialmente, estou ficando bastante por conta desse momento da nossa necessidade de quarentena, mas eu viajo o Brasil todo hoje. Eu tenho clientes em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba, eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho em Dubai clientes que eu atendo online, e são clientes, todos eles, ou de processo de coaching ou de processo de mentoring, né? A minha carreira hoje ela está focada 80 a 70% dela no atendimento de jogadores de futebol, do Palmeiras, do São Paulo, do Cruzeiro, do Atlético de Minas, de dirigentes de futebol também. Sou autor de 2 livros, né? O Gestão de Empresas de Sucesso na Administração dos Seus Negócios e também do Salve Sua Vida, que é o mais recente, e vou lançar o 3º até setembro desse ano, chamado Destrave. Minha carreira toda foi focada no jornalismo, aí por um convite do Nascimento, que está conosco aqui hoje, que foi meu professor de graduação. Eu fui convidado a trabalhar com ele na Viapar, eu fui para lá naquele momento para ser assessor de comunicação. O Nascimento assume outros desafios, eu fico na posição do Nascimento, e ali eu assumo a gerência de RH e comunicação, e eu já vinha estudando gestão de gente, já vinha estudando gestão empresarial, planejamento, estratégia, já tinha formações em coach, fui fazendo outras formações no Brasil e fora, fui fazendo mentoria no Brasil e fora também. Eu tenho formações tanto em Ohio, como no Vale do Silício, como em Cambridge, em mentoria. Então, tudo aquilo que eu quero reunir aqui é algo que eu vivenciei, é algo que eu senti dor, é algo que eu aprendi. E mentoria se faz por 3 modelos. Modelo de conselho, que eu sou totalmente responsável quando eu te dou um conselho. Tem um modelo de opinião, que eu tenho corresponsabilidade. E tem um modelo de vivência. Nós vamos usar muita vivência aqui para você ser mentorado e sair da zona que você está. Não tenho dúvidas que eu sou extremamente focado em resultado. Você vai ser empurrado para a zona de desconforto. Ninguém vai ficar confortável ao longo das nossas aulas. Quando você for empurrado para de desconforto, você vai ter um mentor para te dar insights, mas você não pode ficar no desconforto. Você tem que traçar plano e nós vamos trabalhar esses planos aqui. Então, da minha parte, a apresentação é essa. Nascimento, se apresente aí se faltou alguma coisa da sua parte, para que depois a gente entre nos cenários, que é o começo da nossa aula, tá? Marçal, estou feliz de estar com toda essa galera aí. Já falei um pouquinho da minha vida pessoal, já falei um pouquinho também da minha carreira, né? Nesse momento estou desenvolvendo trabalhos de mentoria e de consultoria, tá? Mas acima de tudo, uma das coisas que eu gosto, e quem me conhece que está aqui no grupo sabe disso, né? Que é aprender e fazer rede de contatos, fazer amigos, ajudar as pessoas e também ser ajudado. Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu gostaria de destacar desse nosso tempo aqui, né? Desses 7 encontros que nós teremos em cima de temas e assuntos tão relevantes. E aí que as pessoas tivessem, de um lado, um papel para anotar ideias, insights daquilo que você está ouvindo, daquilo que você vai fazer, também anotar seus projetos de mudança, mas também, né, eu acho que quem trabalha com educação, quem mentoria, não é um ser que não pode ser egoísta. Então, nós queremos que desse grupo nós tenhamos 20 mentores, pessoas que repliquem essa técnica, que repliquem esse método que o Marçal criou, que eu ajudei a desenvolver, né? Para quê? Para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Marçal. Isso que o Nascimento está falando, né? Especialmente nós temos aqui pessoas que já atuam também no desenvolvimento humano, né? E essas ferramentas, especialmente a Nathalie, que é coach, eu acho que tem mais pessoas aqui que trabalham com desenvolvimento humano. Nathalie, total liberdade nas ferramentas, tá? Nós não somos donos de ferramentas. Nós, na verdade, queremos mesmo que isso ande e que vocês que estão aqui consigam não só ser mentorados por nós, mas terem a capacidade de, mesmo que de maneira, às vezes, com um pouco de medo, um pouco de receio, que vocês também façam isso na vida de outras pessoas. Porque cada vez que eu tenho uma informação
e que eu ensino alguém, eu estou solidificando um conhecimento, uma informação para o outro. Então, aqui tem pessoas que são líderes de igreja, tem líderes empresariais, tem empreendedores, tem jornalistas, enfim, todo mundo vai poder utilizar de alguma maneira o que a gente tem aqui na mão, tá bom? Aviso importante, primeiro é estar aqui, óbvio, né? Eu preciso que você, Nascimento também precisa que você esteja aqui. Então, quanto mais você estiver focado aqui, quanto mais você estiver ligado no que a gente está falando, mais você vai aproveitar. Sobre o microfone, sempre procurar o microfone fechado, né? Para que a gente consiga, quem está fazendo o raciocínio aqui, consiga fazer sem interrupção do microfone do outro. Participações. A gente tem muita gente. Nós temos 22 pessoas. Tem 2 pessoas que não entraram e que já me disseram que vão entrar só na próxima, que compraram hoje, mas já tem compromisso para hoje. As participações, sempre eu e o Nascimento, a gente conversou um pouquinho no domingo, depois na segunda, hoje de novo, pedindo que essas participações elas sejam de 40 segundos a 1 minuto. 30 segundos seria legal quando você tiver uma participação, uma contribuição. É muito legal e a gente quer isso. Eu não quero ser aqui o professor de Deus, eu não sou professor, tá? E vocês não são alunos. Aluno é quem não tem luz. Então aqui não tem professor e não tem aluno. Eu e o Nascimento somos facilitadores do processo. Vocês têm opiniões próprias, a gente quer construir com vocês, tá bom? Nascimento, pode falar. Exatamente, Marcelo. Essa participação de todos faz com que a gente some, que a gente aprenda junto, que a gente trabalhe em cima. Tem um método chamado PBL, que é Problem Based Learning, que é aprendizado baseado em problema. Então, assim, que a vivência de um contribua na vivência do outro. Por isso que a gente colocou, assim, participação curtas por conta do tempo, mas é muito importante a gente abrir esse espaço para o debate, para a discussão, Marcelo. Legal. Exercícios levem muito a sério, né? Eu estou hoje com um grupo de 12 mentorados num lugar do país. Esses exercícios já estão rodando lá, já rodam com outros clientes meus e não tenham dúvidas de que ele bem feitinho vai te destravar. As aulas ficaram gravadas, eu vou fazer depois como eu disse a vocês, uma pequena edição só do começo e do fim dela, se eu achar também necessário. Se não precisar, essa aula ela vai subir lá no Nutror e ela vai estar lá como aula 1, aula de LPI, levantamento de perfil individual. Então, você que de repente perdeu, precisou fazer alguma coisa, a aula vai estar lá, tá bom? Vamos trabalhar, Nascimento? Tá pronto aí? Vamos sim, então, vamos tá. sim. Então, fecha a minha tela, você compartilha a sua. Antes disso, de você trabalhar, eu queria, enquanto você vai preparar aí, eu queria rapidamente, eu sempre gosto de fazer isso. Eu vou seguir pela sequência do meu vídeo aqui. Pela sequência está o Everton, depois está o Eduardo, depois está o Danilo, a Luciana e tal. Eu vou pedir para você falar assim, ó, eu sou a Luciana, já está aqui escrito, mas que você diga uma característica com a primeira letra do seu nome e diga o que você faz atualmente, tá? Então, assim, ó, eu sou Marçal Siqueira, eu sou mentor de líderes e a primeira característica com a letra do meu nome é que eu sou metódico. Nascimento, você. José Nascimento, sou jornalista, sou educador corporativo, consultor, mentor, primeira letra com o meu nome, Justo. Justo. O Eberton com W, você quer trocar aí? Você quer colocar um V, alguma coisa? O que você vai fazer aí agora? Não, eu gosto do W porque vem de work, né? Trabalho, né? E eu classificaria a letra do meu nome em uma palavra, o trabalho, né? No inglês Work. aí. Work. E chique. você viu? Eu sou o Eberton, sou empresário, né? Tenho também como objetivo treinar, capacitar pessoas na minha área e também agora na área de desenvolvimento, enfim, né? De mentoria. E eu acho que basicamente é isso, para não ocupar muito tempo. Ok. Eduardo? Eu sou Eduardo, sou gestor ambiental, tenho uma pós-graduação. Trabalho na General Mills hoje, na parte de utilidades, né? E com a letra do meu nome é envolver. Eu gosto de envolver. Ok. Danilo, você? Vai lá? Boa noite a todos. Eu sou Danilo, eu sou consultor ambiental, tenho pós em segurança no trabalho pela Universidade Estadual aqui de Maringá
E uma palavra que define o inicial da minha letra, que é o D, é que eu sou muito dedicado. Luciana, você? Vamos lá? Luciana, eu sou a letra que me define é que eu sou leal naquilo que eu faço. Eu amo fazer aquilo que eu amo, que eu faço. E trabalho com desenvolvimento humano, com mulheres e jovens, através do coaching e agora com a mentoria. Pelo Twitter na Voz, você é do Rio, é isso? Sim, do Rio. Esse X é do Twitter da Voz. Já veio natural do Rio. Obrigado, tá, Luciana? Nada, Marçal. Érica, vamos lá, você? Será que a Érica está travada? Tá sem áudio, Érica, você. Abre o seu áudio aí. Tem que dar um toquezinho no áudio aí. Aí. Vamos lá, vamos lá. Me chamo Érica, sou analista técnica, trabalho junto na equipe do Everton. E com o meu nome... A gente não está conseguindo te ouvir, Érica. Se você quiser colocar a primeira letra do seu nome, se você quiser colocar aqui do ladinho aqui como comunicação, pode colocar, porque a gente não está conseguindo entender ela, né? Eu vou ter que interromper a Érica para ir lá para o Rodrigo, tá? Rodrigo, vai lá, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, sou empresário e gestor. E com a letra R, eu vou mudar, mas não é. Parece que tem 2 áudios. O áudio dela está aberto, né? Aberto ainda. Ela não entendeu que eu vou desativar o áudio dela aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso. Vou desativar o áudio dela. Acho que não sei se consegui. Não, né? Porque o áudio dela está aberto aqui. Tá, Rodrigo, vamos lá, por favor. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou empresário, gestor e atualmente com a letra R, eu queria até mudar, mas falando de que eu adoro e amo ajudar pessoas, né? Foi de um caminho em que eu descobri a mudança e eu adoro repassar e replicar essas coisas que eu tenho aprendido, né? Então, ajuda. Ok. Daisy, você, por favor? Eu sou a Daisy, sou cientista social, tenho algumas formações em coaching e estou concluindo uma pós em gestão de pessoas e atualmente eu cuido de pessoas e também ajudo a desenvolver pessoas numa organização do terceiro setor chamada CAD. E a letra também veio dedicada na minha mente. Muito bom, obrigado, tá? Rose, você? Oi. Oi. Cortou seu áudio, Rose. Aí, ok. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Meu nome é Rose, eu sou diretora administrativa numa empresa e diretamente lido com pessoas, né? E tenho formação em ADM e contábeis. E com a letra do meu nome, eu vou colocar neste momento relacionamento, que eu acho bem importante. Relacional. Tá bom, ok, muito obrigado. Priscila, você, por favor. Eu sou Priscila, né? Eu sou supervisora de vendas lá da loja do Rodrigo. Sou líder também na minha igreja, líder de um grupo de mulheres lá da igreja que eu congrego. E uma característica que eu acho em mim da letra do meu nome inicial, eu sou um tanto protetora. Protetora. Ok, obrigado, Nathalie. Seja bem-vinda. Boa noite. Vai lá. Olá, tudo bem? Ótimo. Bom, eu sou a Nathalie Borba, eu sou consultora de recursos humanos, sou psicóloga de formação
e atuo também como Master Coach de Desenvolvimento Humano. Eu já estou na área aí há praticamente 23 anos, e é isso. E com a letra do meu nome, o que me caracteriza mesmo é o novo. Do que é novo me encanta. Muito bom. Obrigado, Nathalie. Valeu. Camila, você? Boa noite para todo mundo. Eu sou jornalista, moro em Paranaguá, que é uma cidade que fica no litoral do Paraná. E eu estou finalizando minha pós em novas mídias, que inclusive foi a pós que eu conheci o Nascimento. E uma palavra que me define com a letra C, com toda certeza, é criativa. Eu adoro criar. Eu tenho experiência com telejornalismo e aí deixei uma emissora que eu trabalhava aqui na região para poder desenvolver outros projetos, tentar pensar nesse novo modelo de produção de conteúdo. E até um certo momento eu achava que isso era um problema. Nossa, mas a gente pensa tanto, né? A gente quer criar tanta coisa diferente. E agora eu entendo que esse novo de criar é realmente uma tendência de mercado. Então, é algo que eu já gostava muito e que hoje eu venho trabalhando para desenvolver projetos que realmente façam a diferença no mundo. Ok. Obrigado, Camila. Valeu. Matheus, você, por favor, faça aí a sua apresentação aí rapidinho, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou mestre em engenharia civil, sou empresário, tenho 3 empresas. Tenho uma empresa no ramo de construção civil, uma empresa de utensílios de churrasco, uma empresa que trabalha na área de educação financeira e investimentos. A letra que me caracteriza, como a primeira letra do meu nome, seria motivador. Ok, obrigado. Marcelo, vai lá, você. Boa noite, meu nome é Marcelo, sou engenheiro de software e uma característica com a letra M seria manso. Beleza. Marcelo, depois o seu áudio está um pouquinho estourado para a gente, tá? Não sei se você consegue baixar o volume aí na próxima, tá? André, vamos lá, você? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou o André Carneiro, eu sou de Curitiba, nascido, criado, estou aqui desde que me conheço como gente. E sou produtor audiovisual e acho que uma característica com a letra A, talvez amigável. Sou uma pessoa acho que muito tranquila, muito fácil de se relacionar. Isso aí. Muito bom. Valeu. Pastor César, eu te conheço, hein? Mas se apresenta aí que o povo não te conhece. Vai lá. Meu nome é César, eu sou de Ribeirão Preto, sou pastor, sou advogado também. E uma letra, e o que me caracteriza aí da minha letra é carinho. Carinhoso. Beleza, obrigado. Seja bem-vindo. Fabiano, você? Sou Fabiano, pastor evangélico, aqui em São José dos Pinhais. Trabalho também na área com internet, marketing digital, mídias sociais. E uma frase que me define, palavra, aliás, facilitador. Ok, muito bom. Perfeito. Obrigado, tá? Anderson, você, vai lá. Oi, Marcelo, tá com o áudio aí, tá normal? Tá, perfeito, ótimo. Então tá, meu nome é Anderson, eu sou de Maringá, sou representante comercial, tá? Trabalho com vendas. E algo que define uma letra, né? Que começa com A, que define, eu acho que eu sou um cara amigável. Ok, muito bom. Érica, será que você consegue agora? Será que melhorou? Érica, nós não conseguimos ouvir aquela hora, né? Vamos tentar de novo, Érica, por favor? Oi. Oi, pode falar. Bom, meu nome é Érica, faço parte da equipe do Everton, trabalho como analista técnica e uma palavra que possa me definir com um E, não sei exatamente, mas talvez engenhosa no sentido de minuciosa. Entendi. Tá bom, é estratégica, né? Isso aí. Tem alguém que entrou aqui, Moto G. Eu não sei o nome. Tá aqui, eu não sei. Aqui tá do lado. Tentando mudar de aparelho. Ah, era você. Tá. Faltou alguém, gente? Eu deixei alguém para trás? Nascimento, me ajuda. Ficou alguém para trás aí? O Sérgio Ricardo Svark está sem áudio
e ele está sem vídeo. O Sérgio, eu vou fazer uma breve apresentação dele, tá? Ele é de Irati, no sul do Paraná, empresário do setor de transportes, meu amigo juvenil e uma pessoa fantástica. Então, no próximo encontro, com toda certeza, vocês verão o Sérgio aí. É um belo empreendedor, um ser humano muito especial. Hoje também ele é líder espiritual de uma comunidade, né? E acho que uma coisa bem bacana que eu vi é que tem muita gente nesse grupo. Aliás, todos têm propósitos especiais, né? Mas alguns são ligados ao terceiro setor, outro algumas causas de fé, e eu acho que isso é muito legal, né? E todos têm esse sonho de ajudar pessoas, de melhorar o mundo em que nós estamos inseridos, Marcelo. Então o Sérgio está lá e está nos acompanhando. Por um acaso, Sérgio, você pelo menos ouve, porque ele está sem imagem e eu desativei o som dele. Se ele ouve, só dá um oi. Ouve, Sérgio? Consegue ouvir a gente? É que daí ele vai ter que entrar no chat, né? Mas ele me informou que ele está ouvindo a gente, sim. Ah, então tá ótimo. Então, perfeito. Nascimento, você quer compartilhar? Você quer que eu compartilhe e você fala daí? Eu estou com a sua apresentação aqui. Se você quiser compartilhar aí, na base, você vai ver compartilhar a tela, você compartilha, eu autorizo o seu compartilhamento e você comanda daí. Legal. Vamos tentar aqui então, Marcelo. Tá, vamos lá. Apareceu? Apareceu, apareceu. Opa! Consegui então? Aí, Estava preocupado, né? Legal. Meus amigos, muito boa noite a todos. Eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês. Quanto tempo eu tenho, Marcelo? 8h10? 8h10, você acredita que consegue fazer com 20, 25 minutos aí? Não, 20 minutos nós fazemos sim, tá bom? Então tá bom, beleza. Bom, vou fazer ela aqui no meu ritmo aí de quem me conhece um pouquinho, né? O que eu quero trazer aqui para vocês com muito carinho, mas com muita simplicidade, mas com muita responsabilidade. 2020, cenários e tendências, um olhar de transformação. Por que eu escolhi esse título para trazer aqui para esse encontro que a gente está vivenciando? Por duas situações muito específicas. A primeira delas é que nós vivemos, e vocês vão perceber que eu vou usar só uma vez, provavelmente, a palavra pandemia e Corona-19. Eu estou evitando usar essa palavra, tá? Então, assim, a gente tem uma situação, de um lado, de saúde pública, que é complicada, que é grave, e a gente não pode brincar com essa situação. E, de um outro cenário, de um outro lado, a gente tem um cenário de economia, que também é preocupante e também é assustador. Tá? Se alguém não está preocupado com essas duas situações hoje, ou provavelmente o humano não é, né? Porque a gente está, eu diria o seguinte, que dentro de um carro, definitivamente sem destino, sem freio e sem saber para onde a gente vai, tá? Agora, tem duas escolhas que nós podemos fazer, tá? Ter um olhar e uma visão protagonista de transformação ou ficar em cima dessa ranhetice que a gente está vivendo. Então, assim, tem uma polarização política, tem uma polarização social e tudo mais. Qual é o olhar que eu quero trazer para esse grupo nosso, para iniciar esse trabalho, antes do Marçal começar a trabalhar nas LPIs, né, que é o levantamento do perfil individual, tá? É um olhar positivo, tá? A despeito de tudo que está aí, como é que nós vamos ter um olhar positivo, transformador, de protagonista, de antecipar situações e gerar soluções? Como é? Antecipar situações e gerar soluções. Para quem? Na minha empresa, eu como colaborador de uma organização, eu como líder de uma comunidade, como vocês são, né? Como isso vai ser aplicável na comunidade do Fabiano, como isso vai ser colocado dentro da empresa do nosso amigo que tem o iPad ali, que ele está sem nome também, Marçal? Enfim, como que nós podemos... Tem o Everton, que é empresário, né? O Everton é empresário, o Rodrigo é empresário também. Rodrigo também, né? Então, hoje, o ser humano, frente a um momento de crise, ele passa por três situações que são muito claras. A primeira delas é de briga, né? A gente tem psicólogos, coaching aqui. A segunda situação que o ser humano enfrenta
é fuga, então, brigar, lutar. A segunda é fuga e a terceira é paralisia. O legal é que nós não estamos vivenciando nenhuma delas, né? A gente está acordado para olhar essa situação e vencê-la, tá? Então, o Peter Drucker tem uma frase que ele diz assim: a melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo, tá? Hoje, né, e a gente combinou isso de não ficar batendo em cima da crise, batendo em cima do negativo. Hoje a gente tem o que nós podemos chamar de profetas do caos, arautos do desespero, né? Vamos morrer, vamos para lugar nenhum, a coisa está complicada, a minha empresa vai quebrar. Nos últimos dias, eu tenho conversado com muitos empresários, com muitos empreendedores que estão nessa situação, né? Então, nesse tempo nosso aqui, qual é a minha proposta, né? A minha sugestão? Vamos ser o mais práticos possíveis, ter foco em resultados, escolha as dores que você vai querer tratar, né? E já na nossa saída, comece a delimitar as metas aonde você vai trabalhar, né? A primeira fase do trabalho que a gente vai fazer, e o Marçal vai trabalhar hoje com a gente, é autoconhecimento, né? Como eu estou? Como eu me vejo? Né? Quem eu sou? Tá? E qual é a dor a ser atacada? Tá? Qual é a dor que eu preciso atacar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista comportamental e dentro dos meus negócios, como eu já falei, como colaborador ou como empresário, como executivo da empresa. Numa outra ponta, né, só fazendo um relance aí do que a gente vai trabalhar, alinhar. A gente vem falando durante muito tempo a respeito de propósitos, né? Alinhar os nossos propósitos com as nossas metas. Isso vai trazer para cada um de nós uma sensação de alegria e de felicidade muito grande. Tem muita gente trabalhando contrariado dentro de projetos, de ações. Por quê? Porque não conseguiu fazer essa conexão de propósito com as metas que ele está desenvolvendo, né? A gente fala muito em legado, fala em propósito e, mais do que nunca, a gente vai ver quem realmente tem propósito, quem faz a diferença, quem quer deixar um legado no mundo onde a gente está vivendo, né? E por isso que a gente precisa de grandes líderes e líderes diferenciados. Vocês estão aí com o material de vocês e eu sugiro o seguinte: o que essa imagem representa para você em 3 palavras? Não precisam me responder. Anota aí bem rapidinho. Até que não é uma imagem feia, né? É uma imagem bonita, tá? Mas essa é a imagem do famoso coronavírus. Imagino que vocês já devem ter anotado. E eu fiz a minha listinha aqui. Provavelmente deve ter medo, incerteza, morte, dor, tragédia, quebradeira, depressão. Se bateu com alguém, levanta a mão que eu quero ver, né? 2, 3, né? Então, é isso que esse momento está trazendo. Agora eu vou trazer uma outra imagem, tá? E esta, em 3 palavras, o que representa para você? Melhorou, né? Imagem 1, imagem 2. Em 3 palavras, o que ela representa? Eu também fiz algumas anotações e depois quero ver se elas batem aí com as anotações de vocês também, né? E quais foram as minhas? Essa foto é da janela da minha casa aqui em Curitiba, tá? Eu adoro fotografia. Aquela imagem representa esperança, representa alegria, paz, família, futuro, otimismo, fé e esperança. Bateu com a palavra de alguém? 1, 2, 3, 4. Que bom, que bom.
Nessas duas situações que eu trouxe, especialmente trazendo o corona e um outro momento, o que nós temos? Definitivamente ameaças e oportunidades. E nesse evento que nós estamos organizando, que é o Programa de Mentoria de Talentos, o nosso olhar vai estar muito focado e forte em cima de oportunidades. Não vamos passar por cima dos medos, dos problemas, mas como nós vamos enxergar oportunidades em cada situação? Na empresa onde eu estou inserido, no projeto social que eu estou inserido. No mundo de hoje, já no mundo bom, a gente estava cheio de gente dizendo assim, não dá, não consigo, não posso, não vai dar. Agora, este grupo que nós estamos trabalhando é um grupo diferenciado. Esse grupo diz assim, cara, eu vou enfrentar uma mentoria de 7 dias, tá? E essa mentoria vai ser das 7h30 às 9h30 da noite. Então, para esse grupo, dá. O que nós queremos é organizar as ideias e os projetos. Esse rapaz aqui, chamado Charles Darwin, ele tem uma frase que ela é famosa e a gente sempre usa, e muita gente usa. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, assim, como é que nós vamos olhar o cenário onde nós estamos inseridos e que nós temos à nossa frente e cada um tem uma realidade distinta. Se nós tivéssemos mais tempo, abriríamos para cada um falar do seu cenário. Mas se adaptar às novas, às coisas que vêm por aí, se adaptar às mudanças que vêm por aí e se antecipar a elas. Com toda certeza, eu escrevi do ladinho esquerdo aqui a palavra dor. Nós não vamos sair deste tempo sem dor. Mas, com toda certeza, quem se antecipar, quem vier antes, vai sair desse período, né, mais fortalecido, com mais resultados. Daqui, provavelmente, vários de vocês, neste tempo, e aí eu só vou pedir que deem um sinalzinho com a mão, eu queria saber o seguinte, alguém já fez negócios que nunca tinha feito nesse período? Marçal já fez, a Nathalie também, o Eberton também. Quem mais aqui nesse grupo? Ó, o Eduardo, né? o Startup Work, que é o Danilo. Né? Eu fiz 3 coisas que eu não estava acostumado a fazer. Tá? O programa PMT, que a gente trouxe ele para o digital. Estou fazendo uma mentoria de LinkedIn online. Tá? Estou fazendo, olha que coisa louca, eu tenho um curso de gestão de crise e recebi um pedido de orçamento de um grande hospital de São Paulo. Se não fosse as redes sociais e as novas conexões, eu não teria recebido. E por conta de uma experiência muito nova, e daqui a pouquinho eu vou falar de algumas experiências novas que a gente está tendo, por exemplo, as celebrações de missas, cultos e etc. e tal, são em templos. Hoje elas estão no digital. Né? E por conta das transmissões digitais, eu trouxe 2 ou 3 alunos para esse grupo que está conosco. Né? Então, não só gerou situações novas, mas como gerou oportunidades e gerou negócio também. Né? Então, vale muito a gente olhar, né, e observar como que a gente conduz as situações. E olhar para trás e lembrar que essas empresas que eu estou mostrando aqui para vocês começaram muito pequenas, começaram minimamente em garagens de casas, em sonhos e em projetos que eram muito pequenos. E hoje são projetos aí que a gente conhece. Né? Esse nosso amigo Charles Darwin, Albert Einstein, ele diz o seguinte, aprenda com o ontem, viva para o hoje, esperança para o amanhã. O importante é não parar de questionar. Então, assim, qual é a provocação? Ter esperança. E no questionamento, nas perguntas, nas dúvidas, é que a gente vai construir esse novo que está aí na nossa frente. Eu não sei se alguém já viu esse Instagram aqui, Limão ou Limonada. E eu capturei deles e trago o devido crédito algumas observações que eles fizeram de negócios que surgiram definitivamente em meio ao caos.
O primeiro deles, na Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola não estava proibida de importar xarope usado na fabricação do refrigerante. Foi aí que ela criou a Fanta. Tá? O Nescafé. Em 1930, o Brasil tinha a maior produção de café do planeta, mas milhões de sacos estavam sendo destruídos por causa da crise. Até que a Nestlé teve uma ideia de fazer o café que já fazia com leite, transformando o produto em pó. A intenção era torná-lo mais durável. 2 produtos que hoje estão aí à nossa frente, consolidados e que surgiram definitivamente em tempos de guerra, em tempos de crise. No negócio de vocês, na empresa de vocês, o que dá para mudar? O que dá para fazer diferente? A gente está na área de educação, está fazendo uma aula online, né? E que até pouco tempo era impossível, porque não dá, porque não tem tecnologia, porque não dá certo e tudo mais. A Vespa, tá? Essa é a história de adequação de uma empresa que já era grande, a indústria de aviões Piaggio, que faturou durante a Segunda Guerra Mundial e não tinha mais mercado promissor pela frente. Com o país em ruína, criaram um novo meio de transporte de locomoção básica, tá? Se eu disser o seguinte, quem quer participar do sorteio de uma Vespa aqui nova? Né? Ó, a Daisy já sorriu, tá todo mundo afim. Nutella. A Itália estava devastada e o cacau havia sumido dos campos. Foi aí que o confeiteiro Pietro Ferrero criou um creme mais barato, feito de avelã, açúcar, somente uma pitada de cacau. A receita foi um sucesso. Quem não quer Nutella? Né? Da mesma forma. Olha que bacana, né? Produtos, negócios, serviços que foram inventados, recriados dentro de um momento de crise. Quem não tem o Uber hoje, por exemplo, né? Consolidado, sucesso, avaliado em 65 bilhões de dólares. Tá? Hoje já passa por uma segunda mudança, que ele deixa de ser uma empresa de transporte, de locomoção, para ser uma empresa de dados, de informação, né? Tamanha é a rede de pessoas que ele agrega, que ele congrega. Nasceu depois da crise de 2008. A mesma coisa do Airbnb, tá? Que sem ter um hotel, sem ter um prédio, hoje vale 25 bilhões de dólares. Para os nossos psicólogos, para os nossos estudiosos aí da mente humana, essa é a palavra mais falada nos últimos tempos, né? Mindset. Tem um livro de uma especialista chamada Carol Dweck, que é maravilhoso, e ela fala de 2 tipos de mindset. Mindset fixo ou mindset de crescimento. Mindset fixo é aquele que você diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, tá? E o mindset de crescimento é aquele que diz assim, vem em mim que eu seguro esse rojão. Se esse negócio não está dando certo, deixa que eu resolvo. O mindset de crescimento é aquele mindset exponencial, que alguns talentos e algumas pessoas têm. São raros, tá? Mas graças a Deus que a gente tem pessoas com esse olhar de mudança, né? Com esse olhar de sucesso e não esse olhar de fracasso. Tá? Enfim, esses 2 tipos perceberam que um estava de ponta cabeça, propositalmente eu trouxe ele aqui certinho para a gente dizer o seguinte, que um novo mindset, um novo jeito de pensar, que é isso que a gente está trabalhando com vocês, é isso que nós vamos trabalhar fortemente, vai gerar sim novos resultados. Vai doer, vai ser complicado, mas a gente vai sair dessa. Por quê? Porque a gente está se antecipando dentro de uma reinvenção, primeiramente na mente, né? De um autoconhecimento, depois desse autoconhecimento, um alinhamento de propósitos e uma criação de metas diferenciadas. Né? Lá do Limão e Limonada, eu pesquei essa ilustração aqui. Né? O que eu vou mudar na minha vida depois que tudo isso passar? Tá? O processo de mudança começa agora. O processo de mudança começa já. Lembram lá, né? Fanta, Nescafé, Vespa, Nutella, Airbnb, Uber. Quem é paranaense aqui? Todo mundo tem. Acho que tem um amigo lá do Ceará, né, Marçal? Tem sim, tem sim. Tem, Rodrigo né? bem de longe.
Olha que coisa, né? Quem é paranaense conhece essa empresa chamada Mate-Leão. O que o Mate-Leão era em 1901, quando ele foi criado? Era uma grande ervateira que exportava erva mate para o mundo todo. No meio de uma crise, de uma guerra, a exportação acabou e caiu. E o que eles fizeram? Torraram aquela erva mate e, meio sem saber e meio sem querer, eles descobriram um chá maravilhoso. Durante mais de 90 anos, eles venderam esse chá das mais diversas formas, tinham mais de 60 produtos no mercado, até que em 2007 eles foram vendidos para ninguém menos do que a Coca-Cola. Como é que o ser humano não tem capacidade de reinvenção? Como é que o ser humano não tem capacidade de fazer o novo, de reconstruir? A gente tem tido provas constantes, diuturnamente, da capacidade de superação. Então, esse período que nós estamos vivendo, esse período a gente vai superar e vai tirar de letra, né? Aqui, depois eu quero compartilhar com vocês, principalmente com empresários e tudo mais, mas é uma lista de produtos e de soluções que nós não contávamos com ela, e com a chegada de um negócio chamado home office nas nossas vidas, a gente teve que reaprender, né? Teve que aprender a usar o Zoom, teve que aprender a usar o Skype, o Google Hangouts, o Google Meeting, enfim, uma série de ferramentas que facilitam a nossa vida por demais, né? Vocês acham que depois dessa crise, uma empresa que tinha 3 gerentes, um gerente em São Paulo, um gerente em Curitiba, um gerente em Florianópolis, um gerente no Rio Grande do Sul, vai ficar com esses 4 ou 5 gerentes? Não, né? Porque eles aprenderam que eles não precisam pagar mais uma passagem, 2 passagens, hotel, refeição, Uber ou táxi. Você vem para Curitiba, o aeroporto está fechado, né? E aí tem aquele impedimento, todos aqueles empecilhos aqui para serem enfrentados. As empresas vão ter que mudar o seu jeito de trabalhar fortemente, né? E a gente olhou lá atrás, falou da Vespa, tá? O legal é que esse mindset de crescimento está presente, inclusive, nos negócios que a gente tem acompanhado. Já durante essa crise, tem gente que escolheu fechar, tem gente que escolheu dizer, eu quebrei, tem gente que escolheu dizer, não vai dar mais, tá? Agora, tem gente que escolheu se reinventar. Aqui em Curitiba, e na verdade é uma franquia nacional chamada Oven Pizza. O que eles fizeram? Ao invés de entregar a pizza normal que ele entregava na casa das pessoas, como as famílias estão reunidas, eles levaram para a casa das pessoas uma experiência nova. Então, eu não entrego uma pizza para você, eu entrego todos os ingredientes para que você possa montar a sua pizza, né, com a sua família, tá bom? Marçal, estou partindo para os meus 5 minutinhos finais, ok? Ok, Nascimento. Estou te acompanhando aqui, estou fazendo algumas anotações para linkar com o que eu vou fechar depois da aula aqui também. Pode tocar aí, beleza? Então, Oven Pizza, olha que coisa maravilhosa, né? Uma franquia daqui que corria risco de ter prejuízo, e é isso mesmo, mas que no meio da crise soube se reinventar. E no meio da crise, lembram lá quais são os 3 sentimentos que nós temos? Alguém pode abrir o microfone e pode falar, tá? Que ganha um pedaço de bolo de fubá, né, Weberton? Briga, fuga, paralisia. Quem falou? Anderson. Já ganhou o bolo de fubá, tá bom? Com ou sem erva doce? Pede para a dona Rô fazer esse bolo aí e mandar. Legal, exatamente. A gente tem que se reinventar, né? Então, assim, briga, fuga e paralisia. Essa empresa não sofreu nenhuma dessas situações, muito pelo contrário, ela se reinventou. Eu recebi um telefonema de um grande amigo meu, dizendo o seguinte: compre no restaurante da minha empresa até quinta-feira, porque a partir de quinta ele não vai existir mais. Um restaurante premiado pela Gazeta do Povo, pelo Bom Gourmet, premiado pela Veja e tudo mais. Eu falei, cara, mas como assim? E sempre que a gente procura soluções, essa questão que eu quero trazer para vocês. A gente sempre pensa numa coisa enorme, inovadora, né? O Jonathan vai passar falando com a gente, ele vai falar de 2 tipos de inovação.
inovação radical e inovação incremental. Inovação radical é aquele produto que você diz assim, uau, o Uber, uau, a Apple, né? o iPhone. E inovação incremental é inovação de melhoria, como a Oven Pizza fez. O processo é o mesmo, o produto é o mesmo. Ele só levou para o cliente uma nova experiência, né? Marketing de experiência, proximidade com o seu cliente. E aí eu levei 5 sugestões para o meu amigo. Eu falei assim, César, primeiro, sabe quem é o seu cliente? Tem uma lista de WhatsApp do seu cliente? Outra coisa, abra os braços e estabeleça um raio de 1 quilômetro na sua volta, tá? E nesse raio de 1 quilômetro, trabalhe nesse raio especificamente. Por quê? O cara quer sair longe, ele quer ir lá e vender a comida lá em São José dos Pinhais. Aí o cara lá onde mora o Fabiano, aí ele vai levar 40 minutos para ir e voltar. Sem contar que o Fabiano tem na região dele, né, esse tipo de serviço. E assim por diante. E aí eu fui listando 5 coisas, só que eram tudo muito simples. Você tem um cartãozinho para entregar nesse raio de 1 quilômetro? Você está num desses aplicativos de entrega de comida? E aí ele foi se alterando e revivendo. Esses dias ele me ligou e falou, o restaurante mudou, nós não vamos mais servir à la carte, nós vamos provavelmente se tornar uma fábrica de marmitex. Eu citei agora há pouco os cultos, né, nas igrejas que estavam sendo presenciais e que agora são online, é uma coisa nova. Esse jovem é um amigo meu, tá? E ele é músico maravilhoso e ele escolheu cantar na rua, só que não pode mais cantar na rua. E o que ele está fazendo? Ele levou o show dele, vejam essas 3 telas aqui do YouTube, tá? Levou o show dele para dentro de casa, tem cada show 13 mil, 4 mil, 11 mil visualizações, tá? E ele faz, através do YouTube, o recebimento da caixinha que ele fazia lá na rua e conversa com o seu público, né? Então, segredo dos negócios daqui para frente, não perder a conexão com o seu público. Jacobina, que é um restaurante aqui, eu acabei citando um pouquinho dele aqui, tá? Entrou no iFood, a comida Prime que eles tinham, que era alguns pratos especiais, ele continua fazendo e entregando de forma diferente e, definitivamente, ao invés de ser só o cara do restaurante chique, bacana e legal, ele diz o seguinte, nesse momento eu tenho que perder o pudor, eu tenho que ir atrás do meu cliente, eu tenho que ir aonde o meu cliente está e, como dizia Sam Watson, quem paga a conta de uma empresa são os clientes, né? Agora, como surpreender esse cliente? Melhorando, criando o impensado, o que não existe. Criando aquilo que vai se tornar uma coisa indispensável, ainda nem que seja por um tempo, né? Especialmente nos dias que a gente está vivendo. O JP Lehman, tá? Que é o cara da Ambev, Embev e tudo mais aqui no Brasil, Burger King, como chama? Ketchup Heinz, ele diz assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, tá? E a gente chamou vocês aqui não para sonhar pequeno, para dentro de cada projeto onde você está inserido, né? Estou olhando o Matheus aqui, a Camila, a Érica, o Fabiano, o César, no projeto que você está inserido, que você pense grande, que você olhe e diga assim, como eu posso ter, né, um trabalho transformador? A Deise entrou no projeto nosso hoje à tarde, são 450 crianças que o CAD tem, que ela cuida na Fazenda Rio Grande. Com a redução da subvenção oficial, com a redução das doações por conta da crise, com as crianças indo para casa, com as famílias carentes, como se reinventar? Né? Então tem um desafio muito grande aí pela frente, né? Por isso que a inovação que o Jonatas vai falar para a gente em produto, serviço, é muito importante. Mas, acima de tudo, inovar no comportamento, tá? Com um olhar no passado, no presente, mas, acima de tudo, no futuro. Eu sou de um tempo que a gente dizia assim, o mundo vai acabar no ano
2000. Hoje, a gente tem inovadores, empreendedores que estão fazendo o seguinte convite para nós. Que tal você mudar para Marte? Né? Quem faz esse convite é o Elon Musk, quem faz esse convite é o Richard Branson da Virgin, o Elon Musk da Tesla, né? Mas nessa mesma linha, e às vezes a gente critica essas figuras, esses transformadores, esses empreendedores seriais, esses empreendedores exponenciais, né? Como Zuckerberg, Jack Ma do Alibaba, Bill Gates, Steve Jobs, Bezos da Amazon, o Larry e o Sergey do Google, são pessoas que pensam o que ninguém pensaram, que pensam acima, literalmente, como dizia um amigo meu, eles pensam o que está atrás da montanha. E a gente tem uma montanha à nossa frente daqui para os próximos dias, né? Que é a questão da saúde, a questão da crise econômica. Como é que nós podemos enfrentar isso? Tem um livro do Sandro Magaldi, do José Sarib Neto, que ele traz algumas dicas. Pensando grande, criando o futuro, fazendo perguntas fortes e poderosas, tendo um foco muito grande no cliente, tendo um propósito muito sério, correndo risco, tá? Tem que correr risco, tá? Tendo um olhar tecnológico, sendo conector de negócios, de pessoas, de situações para que isso gere negócios, né? Eu falei para vocês que esse grupo nosso, além do projeto de mentoria, pode e deve gerar negócios, gerando resultado e, acima de tudo, com muita ética. Marçal, muito obrigado. Feito o meu speech, espero que o pessoal tenha gostado e depois a gente compartilha também esse material com cada um de vocês. Ok, Nascimento, muito obrigado. É muito bom a gente falar de cenário, né? Porque quando a gente pensa em cenário, a gente precisa analisar que tipo de batalha a gente quer enfrentar, né? E às vezes a gente não está querendo enfrentar a batalha, né? E eu quero aproveitar um pouco do que o Nascimento falou antes da gente partir para a LPI. Tá todo mundo vendo a LPI aí? Acho que tá todo mundo vendo, né? Que eu tô... Tá vendo o Nascimento da LPI aí? Tá certo? Desenvolvimento da LPI? Tá Sim. certo? Tá. Sim. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tipo de batalha você quer enfrentar? Isso é importante você pensar, porque assim, ó, eu anotei. Quando você escolhe a batalha que você quer enfrentar, você precisa entender se ela está sob seu controle. E tem muita coisa que está no nosso controle. Muita coisa que está no nosso controle. E quando eu descubro que está no meu controle, eu preciso descobrir se eu influencio a batalha positivamente ou negativamente. E quando eu influencio, ou eu mudo, ou eu aceito do jeito que está, por não influenciar. Então, a primeira coisa que eu quero te falar antes de abrir a LPI é qual batalha você quer enfrentar. E uma das batalhas que nós vamos enfrentar durante o curso é o seu autoconhecimento. É a forma com que você lida com você mesmo. Só para você ter uma ideia, anote esse número. 58% do seu desempenho profissional depende da sua inteligência emocional. 58% daquilo que você hoje entrega depende da sua inteligência. E por que a gente às vezes não tem inteligência? Porque a gente não se conhece. Porque a gente não tem a capacidade de olhar para nós mesmos e fazer o nosso levantamento de perfil individual. Nós não admitimos às vezes quem nós somos. Nós não reconhecemos as nossas histórias. Nós não olhamos para as nossas histórias e vemos nela coisa ruim, mas também devemos ver nela coisas boas. E a LPI vai se prestar a isso. Vocês terão duas atividades. A primeira é o levantamento de perfil individual. Que eu quero que você... eu vou mandar para vocês, né? Para quem ainda não acessou o Nutror, mas é legal acessar o Nutror e baixar lá a LPI. Já está lá, tá? Mas olha só, o que a LPI vai trazer? Você vai escrever quem é você. Sua base familiar, seus pontos positivos e negativos de vida e carreira, possíveis barreiras mentais de sucesso. Porque quando eu levanto a minha história, a gente encontra barreira. E eu vou dar espaço agora para você entender o que eu estou te falando, porque assim, eu já quebrei financeiramente, eu já devia em banco, eu já pegava cinquentão assim, no último dia para levar para não estourar meu limite, que era milão. Então eu estava devendo os milão para o banco, tinha que levar cinquentão lá. Por quê? Porque na minha história familiar, no levantamento de história da minha vida e da minha família, a gente já tinha quebrado.
Meu pai já tinha quebrado, meu pai já tinha fechado, meu pai já tinha mudado de cidade, porque a gente não podia mais morar naquela cidade, porque a gente não tinha nem como pagar as nossas contas. Nós já anoitecemos uma cidade em Rondônia para amanhecer em outra. Por quê? Porque a nossa história vinha de quebradeira. E eu entrei na minha vida quebrando. Eu entrei na minha vida com dificuldade. Então, quem sou eu? Eu tive que entender quem eu era. Eu era um cara com dificuldade de administração financeira. Uma base familiar de uma mãe extremamente focada em resultado e de um pai pacato. Então, quem dominou na minha casa foi minha mãe. Então, eu pego o espírito da minha mãe e não pego o espírito do meu pai. Então, eu fico agressivo para algumas coisas. Base familiar de agressividade. Não de pancadaria, de briga, mas com essas discussões entre meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre dizia assim, ó, o que a gente tem no mês não vai dar para pagar as contas. E sempre deu. Só que a mentalidade da minha mãe era sempre assim, o dinheiro nunca vai dar. Então, eu vim para a minha fase adulta. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha medo do dinheiro. Então, o que eu tinha na minha mente? De que ganhar dinheiro não era fácil. Era ponto negativo na minha vida. Na minha carreira, eu sempre achei que tinha alguém sempre melhor do que eu para assumir o posto. E aí eu sempre perdi oportunidades. Quando eu entendi que eu precisava me relacionar, e um dos pontos que a gente vai trabalhar no outros resultados esperados é network, quando eu comecei a me relacionar, eu fui mudando esse cenário. Mas vejam, olha as barreiras que foram criadas para mim. Primeira barreira, você não tem condição de lidar com dinheiro. Segundo, tem sempre alguém melhor do que você. São graus comparativos que minha mãe fazia. Terceiro, nunca vou conseguir estudar numa escola boa porque eu nunca tive estrutura. Todas as barreiras que foram criadas na minha vida. Todas as barreiras que me fizeram, por muito tempo, andar para trás. E quando eu venho, né, pro casamento, especialmente no casamento, meu casamento anda para trás dos 10 primeiros anos. Por quê? Porque eu não conseguia entender a minha esposa, que não tinha o perfil da minha mãe. Eu queria uma esposa mais agressiva, que fosse para cima junto comigo. Então, a minha esposa é tranquila, é estável, vocês vão entender isso. Minha esposa ser estável, às vezes eu ficava pensando assim, não, mas ela é muito lenta, ela deveria fazer tal coisa e tal. Por quê? Porque a minha base familiar traz uma figura feminina forte e uma figura masculina fraca. Então, eu pensava assim, eu tenho que ter uma pessoa que seja igual a minha mãe, forte. E minha esposa, hoje, estamos casados há 26 anos, ela é exatamente a segurança que eu preciso. Então, a LPI é para isso. Porque você vai fazer uma análise de perfil até a nossa próxima aula, que ela é técnica. E essa análise de perfil, se você está aqui no curso hoje por R$ 299, só a análise de perfil já paga isso. Já paga isso. Uma análise de perfil hoje, uma pessoa que sentar comigo hoje para receber uma devolutiva, ela vai pagar R$ 1.500 para me ouvir 1h30 sobre o perfil dela. E vocês terão essa análise de perfil, e a princípio a gente tinha comentado, né, vamos fazer uma análise de perfil mais reduzida, não vou fazer a completa, de 28 páginas. Para que você entenda, primeiro, pelos seus achados pessoais, quem você é, e depois, de maneira técnica, você vai entender quem você é. E aí, qual é a vantagem disso? Autoconhecimento. Vai lá, Nascimento. Bem rapidinho, só queria falar a respeito dessa análise de perfil, né? A respeito da gente ter aí o pessoal da área de humanas e o pessoal também de RH. Eu fui gerente de RH de 3 empresas e tive a sorte de várias vezes fazer na minha carreira e na minha vida essa análise comportamental. E é importante observar que ao longo da tua vida e da tua carreira, da tua jornada, né, a Nathalie que está ali, que trabalha com coaching, tem mais gente também, você vai mudando o teu modelo, o teu perfil, né? Então, o que acontece? Ao fazerem esse perfil comportamental, dediquem-se a ele com a maior honestidade possível, com a maior veracidade, porque isso vai ser muito importante. Se alguém não fez ainda, vai ser a primeira vez que vai fazer, ou vai ser a segunda, né? Esses tempos eu estava participando de alguns processos, e aí até falei com a minha esposa, falei, eu não aguento mais, né? Parece que eu já tô, né? Só que o que eu percebi? Que durante os processos, conforme a situação e o meu momento, o resultado era diferente. Então, isso vai ajudar muito, por quê? Porque ele é uma radiografia do que você é, daquilo que você vai precisar ajustar ou vai precisar calibrar, melhorar,
para os próximos passos dentro daquilo que a gente já falou, né? Vem um desconhecido. Eu preciso ser mais estável, ser mais dominante, ser mais influente, né? E eu gosto muito de falar do tema liderança, e nesse momento nós vamos precisar de líderes, com respeito aos líderes espirituais que estão aqui, né? Mas assim, muito encardidos, né? Líderes muito fortes, líderes que têm uma pegada de muita coragem. Então, quem será que está com o microfone aberto que tem um cachorro aí? Da É a Rose. Rose? É o da Rose. Da Rose. Fechar aí, Rose, por favor. Eu não consigo desativar o som dela. Que ela não está ouvindo. Né? Eu não consigo nem desativar o Marção, som dela. feche todos e daí você abre só o seu. Isso. Não tem aqui na tela. Deixa eu ver aqui. O Jacobina que chegou a entregar uma pizza aí para ela. Eu não consigo fechar todos, não. Não tenho essa alternativa aqui, não. Eu tento desativar o áudio dela, mas eu não consigo também. Porque perde um pouco do raciocínio aqui, né? Bom. Até você conseguir voltar ao raciocínio e acalmar, né? Nessa história toda aí do mundo digital, vocês viram quantas pegadinhas, quantos memes que surgiram aí em relação ao mundo digital, né? O pessoal que saiu para reunião e foi no banheiro, o pessoal que passou, que estava trocando de roupa e apareceu na nossa live, está melhor, que pelo menos é o cachorro. Gente, então assim, o que eu queria comentar com vocês? Quando a gente pensa de perfil comportamental, a gente vai fazer isso numa segunda fase, que é na próxima aula, mas nesse momento, eu queria que vocês parassem para olhar essa tela que eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem o que é esse modelo de LPI que a gente criou para poder trabalhar com vocês de uma maneira bastante objetiva e vocês conseguirem fazer esse levantamento histórico aí de quem vocês são, tá? Deixa eu só mudar aqui uma barrinha para facilitar aqui a minha atividade também. Olha só, essa ferramenta já está lá, tá? Então, você vai pegar ela e vai escrever, ó, qual a sua base familiar? Quem são seus pais, irmãos e o que eles fizeram e fazem atualmente, tá? É super importante que você seja muito sincero ao escrever isso. Nós não vamos explorar isso na aula, tá? Não há esse interesse de explorar isso na aula para te expor. Só que vai fazer parte da sua construção de autoconhecimento e mudança. Porque daqui da LPI, possivelmente vão sair as suas barreiras mentais já criadas. 2. Como você descreveria seus pais, irmãos? Como era o comportamento deles? Se não viveu com eles, diga com quem viveu como foi essa experiência. Pode ser que você não viveu com seus pais, viveu com seus avós, com os tios e tal. A necessidade que a gente está levantando aqui é para saber se em algum momento isso interferiu na sua formação de comportamento. 3. Você tem uma carreira? Como é que ela está? Você está feliz com essa carreira? Você se considera realizado nela? Você mudaria algo dessa sua carreira? E quais são as suas grandes conquistas pessoais e profissionais? Quais caminhos você percorreu para isso? E aqui super importante na 5. Tem alguma situação, frase ou momento da vida que você sente que ficou travado? Porque tudo isso daqui compõe o seu comportamento final, que é a sua potencialidade de perfil. Nesse momento, quando você pensa em LPI, você não tem ainda nenhum dado técnico sobre você. Você tem a sua vivência e a sua história. E por que eu preciso dessa sua história? Muito mais para que você se autoconheça, tá? Deixa eu ver que a Rose está voltando aí. Deixa eu interromper aqui. Oi. Rose. Oi, Rose. Apareceu e desapareceu. Então, assim, levantamento de perfil está lá no Nutror. E como está no Nutror, é importante que você baixe essa ferramenta lá no Nutror. Se você tiver dificuldade, peça ela
aqui no WhatsApp, mas a gente precisa usar o Nutror, porque está tudo lá. As aulas vão para lá. Então é importante que você faça esse download lá. Isso você vai pegar uma folha à parte e vai escrever tudo aquilo que está ali perguntado. Você vai guardar isso. Isso não vai ser utilizado na próxima sessão ainda, mas quando a gente falar de BMS, de barreiras mentais de sucesso, eu tenho plena convicção que vem daí. Eu posso te garantir uma coisa. Eu atendo há mais de 10 anos. Se você pegar uma folha e falar para você, se eu disser assim, ó, pega uma folha e coloque aí seus 50 problemas, eu posso te garantir, te garanto, que não serão 50, serão 3 problemas que desencadeiam todos os outros. Mas a gente avoluma, a gente cria. E por isso que eu estou pedindo para vocês levantarem seus históricos, escreverem seus históricos, para que a partir dos seus históricos a gente consiga entender o seu perfil. Você vai entender, por exemplo, eu sou um dominante influente. Por quê? Porque no meu histórico minha mãe foi dominante. Minha mãe foi figura forte, figura muito presente na minha vida. Por que eu tenho influência? Porque meu pai é extremamente comunicador. Meu pai ama estar no meio de pessoas. Meu pai tem uma facilidade de lidar com gente gigante. Então eu pego a dominância da minha mãe com a influência do meu pai. Mas eu tive que voltar lá para entender, porque eu tinha dominância no extremo, acima do que precisava. Porque eu peguei da minha mãe e exagerei, e multipliquei isso, entendeu? Então a sua história vai dizer muito do que você faz hoje. Quando você tiver isso na sua mão, junto com o seu perfil, a gente vai começar a avançar e começar primeiro pelas mudanças comportamentais. Sem mudança comportamental, não tem mentor que resolva. Sem mudança comportamental, não tem solução mágica. Não existe varinha de condão aqui, ó, a partir de hoje você vai produzir. Não, você vai ter que entender quem você é, pela sua história, você vai ter que entender pelo seu perfil detalhado, e aí a gente vai começar a traçar o plano. Tá? Então, Marcelo, desafio do próximo encontro. Pois não. Como a gente está num grupo bem múltiplo aqui, né? Seria legal que você citasse, eu não estou com ele aqui, o seu livro é muito legal, porque para mim ele desvendou essa história aí da famosa fórmula DISC, né? Que é a definição Vou pegar ele ali, peraí. Comportamento. Pode, né? segura aí que eu pego ele, tá? Opa, que legal. E nessa questão do comportamento, né, a questão de você... Ele é dividido em 4 quadrantes. Nathalie, me corrija aí, tá? Por favor, Nathalie, quem mais que é especialista no assunto. Mas é dominante, né? Dominante, influente, estável e conformidade, né? É isso, Nathalie? Exatamente. Ah, muito obrigado. Então, Isso mesmo. Fiz a lição certa aí do livro do Marçal, né? Então, assim, a gente no nosso perfil comportamental, a gente é dividido... Ó, Marçal, você me saí bem aqui, cara. Tava suando de você demorar para voltar, né? Mas a gente divide em 4 o nosso perfil comportamental. Isso é muito claro depois quando vocês forem fazer o perfil de vocês, né? Então, dominante, aquela pessoa que domina, que comanda, que lidera, que, né? Influente, ou seja, aquela pessoa que consegue ter uma influência, ter um envolvimento muito grande, um perfil de estabilidade, que é um pouco do que o Marçal citou ali da família, tal, né? E o último? Analítico. Analítico, né? Então, e esse perfil vai mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com o momento que a gente vive, fazer adaptações. Mas naturalmente é muito difícil a pessoa alterar o perfil dela para um outro. Por exemplo, um dominante, dificilmente ele vai ser estável. Dificilmente. E um analítico, dificilmente vai ser influente. Mas ele pode ter traços necessários quando ele precisa. E esse é o pulo do gato, né? Essa é a varinha de condão, é você saber que você pode isso. Só para vocês terem uma noção do que vocês terão na mão, o resumo de um dominante que está aqui no meu livro do Salve Sua Vida. Olha só. Dominantes. O que eles são? Autoconfiantes, rápidos, dinâmicos e foco nos objetivos e resultados. O que é necessidade dele? Dominante quer estar no comando e quer oportunidade de crescimento. Dificuldades. Agir com calma e compreender os ritmos alheios. Em que ambiente eles se dão bem?
dinâmicos e funcionais, com pessoas competentes e atentas aos prazos. Quais são os medos dessa galera? Perder o comando e a autonomia. O que incomoda eles? Falta de foco, lentidão, excesso de descontração ou sentimentalismo. Tem alguém aqui, levanta a mão, além de mim, que é dominante? Nathalie, Marcelo, Matheus, Luciana, ok. Então tá. Tem gente também que é dominante influente ou influente dominante. Só para vocês terem noção. Hein? Influentes são extrovertidos, descontraídos, bem-humorados e constroem relacionamentos. São os influentes. Quais são as necessidades deles? Viver coisas novas, poder se expressar e sentir-se prestigiado. Quais dificuldades? Controle e organização, atividades que exigem concentração e detalhismo. Em que ambientes eles se dão bem? Nos interativos, dinâmicos, que valorizam as atividades sociais. Quais são os medos? Rejeição e isolamento. O que incomoda? Excesso de detalhe, regras e rotinas. Quem é influente aqui? Levanta a mão. Que acha que é influente? Ok. Temos dominantes e influentes, influentes e dominantes. Perfeito, Fabiano, obrigado. Vamos agora para os estáveis. Estáveis. Calmos, pacientes, gentis, conciliadores e atenção à necessidade alheia. Necessidades deles: conviver em harmonia, sentir-se seguro e estável. Dificuldades: agir com rapidez e independência. São tranquilos e harmônicos. Eles gostam de ambientes tranquilos e harmônicos, que permitem reflexão e planejamento. O que eles têm de medo? Enfrentar situações de conflito, perder o equilíbrio. E o que incomoda? Mudanças bruscas, agressividade e individualismo. Então, ele é calmo, paciente, gentil, conciliador e tem atenção às necessidades alheias. Tem alguém que é estável aqui no nosso meio? Ok. Marcelo, você deve ter algum perfil invertido, então. Você levantou dominante, né? É quase que impossível uma pessoa cruzar dominância com estabilidade. Vamos ver no seu teste depois, tá? Possivelmente você é um estável analítico, tá? Possivelmente. Pelo que eu te conheço, você tem características de estabilidade e análise. Sempre detalhista, sempre tranquilo, fala paciente. Não é não? Vamos ver então no seu teste. O legal é que depois do teste a gente vai ter surpresas. Eu acho que é isso que vocês vão ver. Vocês vão ter muitas surpresas. Eu fiz um teste um dia, aí o meu mentor me ligou e falou assim para mim: ô bicho, você está vazando dominância pelas tampas, o que está acontecendo? Não, estou um pouquinho nervoso. Analíticos são aqueles que têm atenção aos detalhes, descrição, na verdade, prudência e pensamento lógico. As necessidades deles, analíticos: fazer certo, ter tempo e condições para se preparar. Quais são as dificuldades? Iniciar projetos e se expor. Em que ambientes eles se dão bem? Nos reservados, organizados e que permitam uma maior concentração e precisão. Quais são os medos? Medo de errar e enfrentar críticas. O que incomoda o analítico? Falta de regras e especificações, desorganização e desconcentração. Né? Tem alguém que é analítico aqui? Que se identifica com o lado analítico? Muito bom. Ok. Bom, então, essa é uma fase. Nós não chegamos nela ainda nesta aula, mas vamos chegar na aula seguinte. O que eu quero compartilhar com vocês da LPI? Eu quero saber assim, alguém tem alguma dúvida da LPI e quer falar da dúvida que tem, como é que vai escrever? Abra o seu microfone e faça a pergunta aí para que a gente possa sanar essa dúvida, caso alguém tenha dúvida na LPI, por favor. A LPI é aquele material que você vai fazer escrito e que vai ser seu. Você não vai precisar compartilhar ele no grupo. Tem alguém com dúvida? Marcelo. Sim. Tem como você compartilhar as perguntas para o pessoal ver, para ficar mais fácil? Tem, claro, com certeza. Acho que vai lá. ficar mais São aqueles 5 pontos, né, Marção? Uhum. Isso, é. Espera aí que eu já vou compartilhar, fica mais fácil. Espera aí. Aqui, tá? Base familiar. Quem são os seus pais? Vamos lá, vamos responder. Eu. Quem são meus pais? Meu pai é o José Carlos e a Vera. Meus irmãos são o Marcos, a Marcela e o Moacir. Eles são de família simples. Meus pais não tiveram grandes oportunidades de estudo.
meu pai foi motorista de caminhão boiadeiro, minha mãe foi do lar e doméstica também. 2, como você descreveria seus pais? Meu pai, extremamente pacato, tranquilo, de pouca briga e muito relacionamento. Minha mãe, briguenta, agressiva para resultado, com pouca conversa e decisão muito rápida. Meus Gravei irmãos... aqui e vou mandar para sua mãe, hein, cara? Estragou o ela almoço já de sabe, domingo. eu já falei isso daí no lançamento do livro, já estava lá na frente. Falei, mãe, vem aqui que eu quero te dar um abraço e dizer o quanto que isso foi importante para mim. Meus irmãos, Marcela, extremamente pacata, Marcos, bastante pacato também. Marcela, um pouquinho mais puxada para minha mãe. Meu irmão, puxado totalmente para meu pai. Como era o comportamento dos dois? Marcela, muito modelo da minha mãe, mas pacata, falava, mas não agia. Meu irmão Marcos, modelo do meu pai, pacientão, tranquilo, tal. Você hoje tem uma carreira? Eu tenho uma carreira. Estou feliz? Estou. Considero-se realizado nela? Em partes. Acho que posso fazer muito mais ainda. Mudaria algo? Agora, nesse momento, muita coisa eu estou mudando. Inclusive, modelo de atendimento online. Quais são as minhas grandes conquistas pessoais e profissionais? Ô, Marçal, eu sou o único da minha família que fez faculdade, o único que conseguiu ter uma profissão e que conseguiu percorrer um caminho. Pode falar, Nascimento. Eu acho que o ponto 1 e 2 eles são importantes, mas daqui para frente, o 3, o 4 e o 5, eles são cruciais, a meu ver, para o desenho que a gente precisa ter, né? Esse olhar empresarial, corporativo, de vida, de transformação, de contribuição, de protagonismo, né? Então, essa radiografia desse momento, ela começa a ser importante e ela vai determinar lá na frente, quando a gente estiver lá no ponto 3 e 4 do programa, né, que são as barreiras mentais do sucesso e o propósito e o grande resultado almejado, esses pontos 3, 4 e 5, né, você está lendo o 3 aí e o 4, são muito importantes. Então, assim, eu sugeriria e recomendaria, assim, uma atenção muito especial, né? Então, você tem aqui, olhando aí o nosso time, a gente tem empreendedores, tem executivos, tem colaboradores de empresa. Abra realmente o coração, porque isso vai ser determinante, né? Eu fiz processo de coaching também, fiz processo de mentoria, né? Vai ser determinante para a construção, para o nosso desenho futuro, né? Porque a gente vai ter que pagar um preço por essa transformação. Então, ela tem que nos satisfazer. Com certeza. Então, assim, o que o Nascimento está falando, é importante que a gente entenda que o passado só te configurou, ele não determina seu futuro. Eu não posso crer que o passado me determina onde eu vou chegar. Meu passado é história, é um livro a ser consultado, e se eu tenho alguns gatilhos lá que me travaram, a gente vai ter que trabalhar nas barreiras mentais de sucesso. Ninguém, não é uma aula de terapia, né? E não tenho nada contra a terapia, muito pelo contrário, também já fiz terapia, não tenho nenhuma dificuldade de fazer, mas hoje o que a gente está buscando é você daqui para frente. Essa história que vai te trazer até esse momento que nós estamos agora, que é a história que às vezes está ligada ao seu passado, ok, a gente respeita, mas a gente quer olhar pós-história. Claro que se essa história te trava, a gente vai ter que trabalhar as barreiras. E aí nós vamos orientar como mentores a trabalhar as barreiras. Uma coisa super importante, né? Nathalie é psicóloga e nós não vamos entrar, por exemplo, a pessoa tem um trauma de violência sexual, né? Ela pode ter isso na história dela, nós não vamos detalhar isso, mas ela vai precisar trabalhar, se não vencer aqui, ela precisa vencer numa terapia. Ela não vence isso aqui, porque senão a gente vai entrar numa fase de tentar resolver problemas que um terapeuta resolve. Agora, se isso é uma barreira e está detectado e a gente não consegue criar as oportunidades mentais em cima disso, possivelmente você vai ter que ter um trabalho paralelo. Espero que isso não seja caso de ninguém, mas se for, também ninguém escolhe, né, algumas coisas na vida. Mas o que nós queremos trabalhar é olhar para o teu passado, sim, mas é uma passada rápida. A gente olha, minha mãe mandava em mim, e eu ainda acho que de vez em quando tem gente que manda em mim, e eu sinto que eu não consigo tomar decisão. Então, qual que é a barreira? Não tomo decisão. Você vai ter que pensar nessa barreira como não tomar decisão, que aí, possivelmente, você vai ter que trabalhar o que a gente está comentando, que é a sua quebra de barreira mental.
Então, LPI, gente, alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição para a gente tirar dúvida se tiver na LPI da importância que tem a gente fazer. Alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Legal. Então, assim, junto com a LPI, vocês vão baixar lá no Nutror uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo, que vai estar lá, inclusive tem o nome dela. Então, as ferramentas estão todas com o nome lá e não é difícil você identificar lá o nome dela e fazer o download dela, tá? Porque essas duas ferramentas que a gente vai usar na próxima, que é a sua LPI, o seu perfil e essa que eu vou apresentar agora, elas serão utilizadas já na quinta-feira. Então, a gente tem um trabalho aí para percorrer. Ó, essa ferramenta aqui, ó, PPC, potencial do seu perfil comportamental. Quando você descobrir a sua dominância, a gente vai saber até que ponto ela te ajuda. Quando você descobrir a sua influência, até que ponto te ajuda, te atrapalha, até que ponto a sua estabilidade te ajuda ou te atrapalha, até que ponto a sua cautela, seu lado analítico te ajuda ou te atrapalha. Então, essas duas ferramentas precisam estar na mão na próxima aula. A LPI, na mão, para você só fazer algumas reflexões conosco. E a PPC, né, o potencial perfil comportamental, esse tem que estar na mão mesmo, porque durante a devolutiva, nós vamos falar sobre cada fase dessa. Fase da dominância, fase da influência, fase da estabilidade, fase da cautela. Porque dependendo do teu perfil para o grande resultado almejado que você está desejando fazer, possivelmente vai ter que estar no seu plano de ação mudanças comportamentais. E aí eu vou ter que apontar junto com o Nascimento que para chegar nisso vai ser necessário que você cuide e que você consiga melhorar. Não estou dizendo que você vai simplesmente sair de um ponto para outro, mas algumas coisas serão necessárias nessas alterações para que você seja alguém que alcance os resultados que você deseja, tá? Marçal, esse material já está disponível lá? O Matheus falou que o PPC está bloqueado ainda para baixar. O PPC é o perfil, né? O PPC é o potencial do perfil, que é isso que eu mostrei agora. Mas, ó, eu terminando a aula, para que vocês não tenham trabalho, então, eu já mando no WhatsApp aqui, tanto essa quanto a outra, já fica mais fácil para vocês, tá bom? Que aí ninguém fica sem o material. E eu vou precisar, para que vocês me ajudem, eu tenho uma pessoa que trabalha no envio dos perfis. Eu preciso que, quando a gente terminar essa aula, cada um mande o seu nome completo e o seu e-mail que você quer receber o perfil. Nome completo e e-mail. Então, são duas fases. Fase de escrever a sua LPI, tá? Fase 2, receber o link de perfil e responder esse link. E aí, eu até coloquei aqui algumas orientações de resposta de como precisa ser, né? Para você não perder essa oportunidade. Eu vou compartilhar para vocês entenderem como é que vocês vão responder o perfil. Lembrando que eu estou falando do Marçal. perfil agora do link. Pois não. Marçal, pastor? Pode falar. Pode falar. Camila, ela está pedindo autorização para você aí. Ela caiu a conexão dela. Tá, deixa eu autorizar ela aqui, peraí. Enquanto o Marçal autoriza ali, eu vou dar uma cantada. Ô, Marçal, eu quero fazer também, hein? Não, tranquilo. Só para comentar com vocês, né, do quanto é legal fazer o perfil comportamental, sabe? Ele é muito importante, ele é super revelador, sabe? E como a gente vai caminhando, né, por mais que a gente tenha a base natural e histórica lá que o Marçal citou, a gente vai alterando ao longo da vida. E é uma ferramenta, assim, muito bacana, muito legal, né? E acho que uma coisa assim que a gente decidiu corretamente é de ter feito a liberação do modelo completo. Então, vai ser muito legal. Eu olhando assim para vocês e conhecendo alguns de vocês, eu sei que vai ser joia. Olha só, então, para o próximo encontro, link de perfil, vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Link de perfil comportamental, a folha de PPC nas mãos e ter feito a LPI, tá? Como algumas pessoas estão dizendo que está bloqueado lá, que eu acho que ele libera amanhã, mas eu vou adiantar já, eu já envio para vocês
aqui mesmo no WhatsApp para vocês fazerem o download deles a partir do WhatsApp, tá? Sobre o link de perfil, de maneira intuitiva e sem interrupção. Oi. Perdão, te cortei aqui. O Sérgio Isvar, tá, que está só nos ouvindo por hoje, também pediu que a gente encaminhe o material para ele. Tranquilo, vai tudo no WhatsApp, então, acabando aqui eu já envio. A única coisa que eu não consigo enviar no WhatsApp é o link para responder o perfil, esse é sistêmico, né? Então esse eu preciso que todos que estão aqui na aula reforcem seus nomes completos e seus e-mails, que uma pessoa que trabalha comigo, ela vai entrar na plataforma e vai fazer o envio para vocês. Fazendo esse envio, vocês vão receber no e-mail de vocês, vai dizer, ó, a MySystem, o Marçal te convida a responder o seu perfil comportamental. Você vai clicar e de maneira intuitiva e sem interrupção, a partir de um computador é muito melhor para que você consiga fazer esse teste. E não é teste, né? A gente não chama de teste, chama de inventário de perfil, né? Teste é uma coisa pesada de falar, né? É um inventário de perfil, tá? Nathalie, você que conhece bem a ferramenta também, Nathalie tem experiência nisso, o que você poderia dizer da importância da gente ter esse perfil na mão, já que você contribuiu um pouco aí, enquanto o Nascimento falava? Dá o seu veredito e o seu parecer. Bom, Marcelo, eu sou um pouco suspeita porque eu sou psicóloga e eu sempre trabalhei com testes. Então, o Disque sim, ele é uma ferramenta maravilhosa, porque eu mesmo já fiz diversos testes, e uma coisa que contribui muito para o nosso autoconhecimento é saber realmente quem somos. Saber qual que são as nossas fraquezas, as nossas potencialidades, para que a gente consiga realmente focar naquilo que precisa ser melhorado. E assim, a primeira vez que eu fiz o teste, me deu um alto índice de dominância. E eu me apavorei, porque realmente eu sabia que isso me prejudicava. E eu fui trabalhando isso constantemente a ponto de entender que isso era bom para algumas coisas e péssimo para outras. Eu afastava as pessoas de mim a partir dessa dominância. E hoje eu consigo olhar para esse cenário e consigo equalizar tudo isso e entender a importância das conexões, de olhar para o perfil comportamental e se autodesafiar em querer fazer as mudanças que são necessárias. A gente não pode ter medo disso. A gente tem que realmente enfrentar quais são os nossos bloqueios, enfrentar os nossos fantasmas, né? Eu digo que nós somos os fantasmas das nossas mentes, né? E eu acredito muito nessa ferramenta. Eu trabalho com MySystem também, né? Você sabe. E o teu livro foi maravilhoso. Cada vez mais eu me apaixono, porque é como se fosse um raio-x daquela pessoa. Então, é uma ferramenta que contribui ativamente mesmo para o desempenho e desenvolvimento pessoal e profissional. Ótimo, obrigado pela sua contribuição. Luciana, você também tem boas experiências com perfis, né? E sabe o quanto que isso pode alterar a vida do seu mentee, do seu coachee, do seu liderado ou de quem quer que seja que tenha isso na mão, né? Você também trabalha com isso, né? Sim, o que a Nathalie falou para mim assim foi exatamente o que eu vivi, né? Meu índice de dominância muito alto e dentro da minha casa também me desenvolver para que eu pudesse uma mãe melhor, uma esposa melhor, para lidar com as diferenças que cada um tem na sua personalidade. E assim, com os nossos mentees assim, se conhecer é a base para a transformação. Quando você realmente se inconforma, você tem que se inconformar, né, com aquilo que você está vivendo. Enquanto não há inconformismo, não gera transformação. Pelo menos é o que eu acredito. Você tem que realmente olhar para você e trazer luz para as áreas de sombra para que a gente possa crescer. E aí eu vejo que o autoconhecimento é realmente, Marcelo, aquilo que você falou, a base para que a gente possa chegar a alcançar o sucesso que a gente deseja. Para as pessoas que ouviram o Nascimento, a Nathalie falando do livro, né? O livro O Salve Sua Vida, ele tem como prefácio, e isso eu posso dizer porque é público, né? Está lá no prefácio, está escrito no prefácio, é o prefácio que foi escrito pelo William, né? William Bigode, para quem acompanha futebol, o William é jogador do Palmeiras, né? Foi do Corinthians, do Cruzeiro, jogou no Metalística, jogou no Figueirense, e jogou no Atlético Paranaense também.
E o William faz um prefácio, né, junto com a esposa dele, porque eu tive a oportunidade de atender os dois e ali a gente enxergava, né, possibilidades de crescimento do William como profissional e da Luíse num projeto. Então, eles foram mentorados por mim, a Luíse startou um projeto e o William cresceu na carreira e cresceu em outras áreas. E como que isso aconteceu? A partir do momento que eles, mentorados, e vocês vão aprender um pouco disso também, ou muito disso, eles decidiram fazer novos planos de ação. E nos novos planos de ação, Marçal? Juntos, exatamente. Novos planos de ação. E a partir dos planos de ação deles, aí o mentor, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente só facilita, porque a mente deles abriu. Então, a partir do seu LPI, a partir do seu PPC e a partir da quebra das barreiras, aí a gente vai desenhar o teu resultado. Porque até lá, qualquer coisa que a gente faça é atropelar processo e não te dar a condição de se conhecer e saber onde é que a roda pega, tá? Pastor César também tem experiência, né, com isso e já tem na equipe dele pessoas que foram avaliadas também, né, já trabalhou com isso também, né? Tá trabalhando aí com a tua equipe, né? Sim, sim. E eu quero reforçar o que você disse sobre que não há mudança de perfil. Quando eu fiz a primeira vez, deu influente estável. A influente bem maior. Já a segunda vez, continuou influente estável, porém, inverteu. O estável já estava maior que o influente. E as outras áreas aumentaram, onde tinha que aumentar, estão aumentando, que é o dominante e o analítico, mas o perfil não mudou. Ô, Marçal. O Everton, você também, né? O Everton também. Já vou te ouvir, Nascimento. Me perdoe, tá? Sim, Marcelo, eu tive o privilégio de poder aplicar essa ferramenta, né? E isso ajudou muito mesmo na relação interpessoal, né? Não só para que eu me conhecesse, mas para que eu pudesse também aprender como lidar com esse meu perfil na vida das pessoas também que estão à minha volta, né? Dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Então, enfim, não tem nem o que dizer sobre esse perfil mesmo. Quem não fez, né? Quem não teve a oportunidade ainda de se autoconhecer, pelo menos pela essa ponta do iceberg aí, né? É muito importante. É uma ferramenta muito importante, foi bem colocado por todos aqui. Eu acho que vale muito a pena e não apenas ser um teste onde você vai fazer ele só agora. É um teste que você deve executar ele com uma certa constância, até porque ele aponta para você também a oportunidade de melhorias, né, em alguns aspectos. Então, é muito, muito bom mesmo. Nascimento, você queria comentar alguma coisa, por favor? Duas coisas rapidinho. Quem nunca fez teste de perfil comportamental? 3 pessoas, 4 pessoas, né? Legal. Bom, vocês vão gostar muito a ponto de eu ter pedido para ser incluído aqui no grupo. E a última, Marçal, eu tô aqui para... vamos sortear esse livro aí, cara, para esse grupo aí no primeiro dia. Tranquilo, que vamos vocês sortear acham? assim. O Fabiano passou a mão na cara, falou, pô, o Nascimento é um carudo mesmo, viu? Vamos sortear sim, não tem nenhuma dificuldade. Ele já está na segunda edição, o livro, né? Essa segunda edição ele sai com um capítulo mentoring e com um capítulo aplicando os perfis na prática, né? Então, já está esgotada a primeira edição, eu fiquei extremamente surpreendido, porque foi algo extremamente simples, assim, que eu coloquei no papel, mas de uma maneira muito prática, né? E as pessoas acabaram que esgotando já a primeira edição. Eu estou na briga com a editora para acelerar o processo, né? E a editora mesmo me segurou no Destrave, que é o terceiro livro, para que eu fizesse uma segunda edição desse, né? E esse livro é libertador para muitas pessoas e, sem dúvida alguma, eu vou sortear não só um, eu quero achar um modelo, Nascimento, mas eu vou sortear até o final aí pelo menos uns 3 a 4 livros entre os nossos alunos, legal. Tá bom? O Sérgio Svar também disse que nunca fez, olha, cara, nunca fez o teste de perfil comportamental. Bom, eu vou entrar no Nutro, porque a data eu que coloquei lá está errada, eu preciso liberar essas ferramentas mais rápidas para vocês. Eu já vou liberar o PPC lá, mas de qualquer maneira também eu vou mandar ele pelo WhatsApp, que não tem nenhuma dificuldade de mandar para vocês pelo WhatsApp, e vocês vão ter aí a opção também de ter no WhatsApp. Essa aula também eu vou subir depois, né, para caso você tenha alguma dúvida, para tirarem dúvida também
na aula, né? Eu queria fazer um fechamento, Nascimento, não sei se tem alguma coisa a mais, mas eu queria fazer um fechamento bem rápido, assim. Você abre o teu microfone, pela ordem aqui, não sei o que aparece para vocês na galeria. Para mim aparece Nascimento, Marçal, Eberton, e na ponta aqui está aparecendo Eduardo. Para vocês também é assim que aparece? Não, né? Tá, então eu tenho que acionar aqui mesmo. Marçal, outra coisa, eu vou pedir pro Sérgio Isvar, que tá acompanhando só no áudio, para ele gravar um áudiozinho para a gente bem curto no WhatsApp, e se ele mandar rapidinho, eu rodo no final. Até para a participação dele também. Então, tá bom. Beleza, vamos lá. O Eberton, as sacadas do dia, para a gente poder descansar pensando no que vem pela frente aí. Vai lá, você tem 10 segundos, hein? Vai lá, sacada do dia. Bom, eu acho que, assim, diante de tudo que foi exposto e visto, né, o momento da oportunidade, né, isso é uma oportunidade, como o Nascimento colocou, então eu tenho como esse momento uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade eu acho que o principal é a mudança, né, a mudança de postura, de comportamento, de atitudes, enfim. Então, assim, oportunidade e mudança. Vai lá, Eduardo, você. Fala para mim o achado aí da noite, como é que você sai daqui nesse momento? Olha, eu nunca participei assim de uma mensagem assim tão muito legal desse daí. Nunca tinha participado, fiz faculdade, tudo, mas eu tenho uma grande mudança. Eu já descobri onde vai ser minha dor, já estou vendo onde vai ser a minha dor, né? Então, para mim está sendo um bom achado aí. Ótimo, valeu. Danilo, e você? O que você traz aí desse momento que a gente passou aí? Através do que foi explanado aqui hoje, eu consegui perceber alguma coisa que me trava realmente até de progredir, e vem realmente de alguma coisa, de alguma bagagem familiar mesmo. Eu agradeço ao Eberton que me fez o convite de participar aqui do curso, e com certeza acho que vai agregar demais aí na minha carreira, tanto de consultor ambiental, de engenheiro, quanto de profissional e pessoal também. Luciane, e você? Como é que você sai daqui? Você está na correria aí, né? Não seria fácil participar, eu sei que você está com um monte de compromisso também aí, né? Então, Marçal, de tudo que vocês falaram hoje, né, para mim, assim, encontrar o equilíbrio entre ser mãe, empreendedora, todas as coisas que a gente tem, nossos desafios, nossos papéis, é colocar mais em prática ações mais efetivas para que eu realmente possa cumprir o meu propósito de uma forma mais objetiva, de atingir mais pessoas, sabe? Eu saí um pouco da minha zona de conforto, vamos pensar assim. Vou te empurrar para de desconforto, pode esperar, tá? Eu estou esperando isso de você, por isso que eu estou aqui. Vai para lá, pode ter certeza. Rodrigão, e aí? O que você traz aí para o final dessa noite? Então, é engraçado que eu já tinha ouvido você falar sobre isso, né? Que o passado ele configura, mas não determina quem você vai ser no futuro, né? E eu achei interessante quando você fala que seu passado é uma história que tem que ser até consultada, né? E mais que nunca a gente agora tem que consultar algumas coisas de antes para a gente, na verdade, projetar o futuro, né? Não pode ser esquecido aquilo que foi vivido, mas o que me tomou aqui, eu estou bem fixado nisso aqui, projetar o futuro, projetar, antecipar as coisas que o Nascimento falando mesmo, antecipar aquilo que a gente vai enfrentar pela frente quando retomar tudo. A gente já tinha falado sobre isso no recomeço, né, Marcelo? Então, eu vou consultar meu passado, mas eu vou projetar o meu futuro e vai ser brilhante, eu tenho certeza. Olha o que eu vou dizer para vocês. Atenção, a gente vai dar um passo para trás para pegar impulso, tá? Ninguém vai dar passo para trás para não pegar impulso. O passo para trás é para conhecer a história, valorizar o que é bom, repaginar o que é ruim, respeitar a história dos pais que não tiveram estrutura muitas vezes. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, pô, mas meu pai e minha mãe não tiveram estrutura. Não tiveram estrutura. Eles não são culpados. Nenhum pai ou uma mãe coloca um filho e fala assim, vou colocar no mundo alguém incompetente. Não. Então a gente vai dar um passo para trás para pegar impulso. Não é para ficar parado no passado, não. Daisy, e aí?
que você me fala desse final de noite? Você vai descansar mais tranquila ou está mais preocupada? Me sinto muito desafiada, ao mesmo tempo muito grata, porque o resumo para mim é mais uma chance de tirar projetos importantíssimos para mim do papel. Projetos que eu tenho arrastado por muito tempo. Ótimo. Nathalie, você que entrou aí nos 45 do segundo, mas já estava no curso desde que nós começamos a falar dele, né? Eu já estava acompanhando, quase que eu perdi. Mas eu vejo isso, eu venho num cenário agora, né, de uma maternidade recente, e eu preciso aí me reconectar com esse novo. Tem tantas coisas, tantas mudanças acontecendo, e isso é algo que eu me conecto muito fácil. Então, ter essas experiências, ter essa nova... eu já sei da minha missão, já sei do meu propósito, mas eu preciso me reconectar novamente, porque eu tive que tirar o meu foco aí por um tempo, né, por conta dessa maternidade, e estou aí totalmente aberta aí à aprendizagem. Por mais que tenha conhecimento em alguns aspectos, eu sei que eu ainda me sinto uma formiguinha aí, buscando o meu espaço, e é isso que eu sei que já identifiquei aí algumas barreiras, e vamos lá, vamos para frente. Legal. E você sabe que tem total liberdade, como a Luciana também, que estão participando das ferramentas. Sim. Quero que vocês usem, que vocês deem feedback das ferramentas que a gente vai usar aqui como mentoras, como coaches que são, tá? Para avançar. E aqueles que vão usar em casa também, cuidado, hein? Às vezes vai usar com o marido, com a esposa. Cuidado, hein? Nem sempre funciona, tá? Vamos com calma aí, tá bom? Matheus, e aí? Vamos encerrar essa noite bem? Você tá bem? Tá tudo certo? Sim, para mim vai ser muito desafiador. Eu acho que é uma oportunidade ímpar aí. Sei que estou enfrentando alguns desafios profissionais e pessoais aí, desafios assim para me promover, né? E sei que desafios maiores virão. Então é uma oportunidade de estar se capacitando. Eu acho que o autoconhecimento para mim vai ser fundamental. Estou bem empolgado aí. Olhar o passado, mas focar no futuro. Eu acho que isso ficou bem forte para mim aí. Muito bom. Marcelo Gimenez, diga aí, como é que você vai descansar hoje? O seu perfil eu quero ver no detalhe. Pode deixar. Eu ainda tenho aquele que eu fiz com você há 3 anos atrás. A gente compara, ver se bateu. Era dominante estável. Dominante estável. Perfil antagônico, hein? Mas vamos trabalhar isso aí. Sai bem daqui, tranquilo, para as próximas? Sim, com certeza. E vou tentar valorizar aí mais essa questão do autoconhecimento, que eu já não tinha pego da última vez, né? Então, vamos botar para quebrar. Beleza, joia. Fabiano, e aí, você? Bom, eu me vi muito eu me vi muito na tua história de vida, assim, foi legal, similar, assim, a essa questão dos pais que quebraram, depois isso veio para mim também quebrei, enfim, estou me reerguendo ainda, né, na verdade. Mas é essa questão de escolher, como o Nascimento falou, que batalha enfrentar, né, isso daí mexeu muito comigo, assim, olhar para trás e definir que é isso aqui que eu quero enfrentar, então vamos enfrentar. É isso aí. Isso a gente chama de, Fabiano, locus de controle interno. Locus de controle interno é tudo aquilo que eu posso e devo mudar e que está nas minhas mãos. Isso é locus de controle interno. O que é locus de controle externo, a gente não tem poder. Mas sobre o nosso autoconhecimento e possibilidades de mudança, poder nas nossas mãos. Tá bom? Maravilha. Anderson, e aí? Fala para mim, como é que você está terminando essa noite aqui? Bom, primeiro eu ganhei o bolo do Nascimento, né? Então, rapaz, que responsabilidade, hein? Já comecei bem. E segundo, agradecer aquele dia que tive a ousadia de te incomodar lá na sua mesa, no café lá, que acabou mudando aqui muita coisa desde aquele dia que eu te conheci. E tô doido, cara, para colocar em prática essa listagem aí para ver o que a gente pode arrumar, né? Qual que é o equilíbrio do meu temperamento, né? Da minha personalidade, para voltar com tudo. Você sabe particularmente da fase que eu estou vivendo, sai um filho, mas tem uma de 8 anos,
então eu preciso me reinventar aí. Legal. Rapidamente, né? O Anderson foi interessante. A gente estava tomando um café, né? Eu estava tomando um café numa panificadora aqui na minha cidade, antes ainda de tudo isso acontecer, né? E ele levantou e falou assim: olha, eu na verdade, eu tô receoso de te falar, mas eu venho aqui na sua mesa, eu tô assim com vergonha de te dizer, mas eu preciso falar com você, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso de uma conversa contigo. E como eu faço isso com alegria no meu coração, quem me conhece sabe disso. Eu li uma frase ontem que eu quero até compartilhar com vocês, que tem um pouco do que o Anderson falou aí, né, em relação a essa nossa conversa, né? E essa frase foi tão impactante para mim ontem que eu acabei levando essa frase para o que a gente viveu naquele dia, Anderson. Aquele que serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por salário melhor. Essa frase não é minha, é de Roger Strange, e diz assim: aquele que serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por um salário melhor. Então, eu não estou aqui por dinheiro, nós não estamos aqui por dinheiro, não. A gente está aqui porque a gente sabe que se nós conseguirmos startar coisas na vida de vocês que estavam paradas e vão começar a andar, vocês serão multiplicadores disso de maneira muito positiva lá para frente. Então, mais do que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente mais está fazendo aqui é tirar vocês dessa zona de conforto. Por isso que é empurrar na de desconforto. Tem dia que vai doer da gente, vai doer. Mas tudo que te mata, te dá musculatura. Ninguém vai morrer por mudança comportamental, não, viu? Pastor César, vai lá. Pastor Arroz está esperando o senhor com aquela janta também, né? Pastor, o que me pegou aqui foi essa LPI. Estou doido para preencher ela. De fato, o meu histórico também bate com o seu, bate com o do Fabiano também. A mãe, o pai, a mãe agressiva, o pai quebrou, eu também quebrei. E eu estou doido para fazer esse exercício aqui. Isso aqui é o que, na noite de hoje, que mexeu muito comigo, foi isso aqui, a LPI. Muito bom. Ok? Obrigado, tá? Camila, e você? Diz aí. Primeiro que eu quero agradecer porque o Nascimento, toda vez que ele encontra alguma coisa que discuta o futuro, enfim, o novo modelo de produção de jornalismo, ele sempre lembra de mim. E isso é muito massa, porque é um querer que eu tenho muito forte dentro de mim, que é justamente se preparar para esse novo. Eu até falei para ele hoje que eu estava super animada para esse início, e eu já não tenho muita coisa aqui, minha cabeça está cheia de ideia, e isso é muito legal, mas com certeza o que eu levo aqui com mais força dessa conversa de hoje é essa discussão do processo de autoconhecimento. Eu vivi muita coisa até aqui, eu tenho 26 anos, mas sei que para eu viver os próximos passos, eu preciso entender um pouquinho de quem eu sou para daí conquistar aí, espaços especiais na minha história. Vou te falar o que eu falei para a Luciana, certa vez que nós nos encontramos, né? Há um grande potencial em quem tem dom de comunicação para ajudar os outros a se conhecerem também. Então, assim, nós que somos jornalistas, eu, você, Nascimento, e eu, Nascimento, já fizemos transição de carreira, quero te dizer uma coisa: o jornalismo é uma passagem, tá? Você vai aprender muita coisa que a tua cabeça vai pensar assim: como é que eu vou usar o jornalismo agora para fazer outras coisas? Você pode continuar, como eu, Nascimento, nós amamos gravar vídeos, fazer os nossos materiais, mas olha, com o potencial de comunicação que está em você, você vai poder voar com autoconhecimento ainda mais, tá bom? Sucesso, seja bem-vinda, tá? André, e aí, você, o que você me fala? Opa, o que chamou muito a minha atenção, assim, que eu estou bastante ansioso para fazer, é esse levantamento pessoal. É algo, até estava sem vídeo, eu não consegui levantar a mão, mas eu nunca fiz, algo que eu nunca fiz, e acho que o momento não poderia ser mais propício, até porque eu acho que eu estou num momento em que eu estou definindo muito daquilo dos objetivos que eu quero daqui a 10 anos, ou menos até, daqui 5, 3 anos, e hoje, para mim, parece que eu tenho uma infinidade de possibilidades de coisas que eu posso fazer profissionalmente, pessoalmente, e a gente só tem uma vida, né? Não dá para fazer tudo. Aí eu acho que é muito importante conhecer a si mesmo para você saber aquilo que você deve ou não fazer. Mais ou menos isso. Ok, perfeito. Faltou alguém, Nascimento? Você que está além de você? O Sérgio Isvar, que é o nosso amigo, ele não pôde estar aqui. Essa é a foto dele. Ele é um empreendedor lá de Irati, no sul do Paraná.
ele gravou um áudio aqui que eu vou soltar agora para todo mundo, o áudio do Sérgio. Tá? Boa noite a todos. Eu estou vendo vocês, estou ouvindo, mas infelizmente não estou podendo participar. Porém, está sendo muito boa a aula, estou podendo aprender bastante. O Nascimento é um grande amigo meu do tempo de juventude e eu tenho certeza que eu vou poder aprender muitas coisas durante essas aulas que estou assistindo juntamente com vocês. Valeu, muito obrigado. Tudo de bom para todos. Ouviu? Legal. Ouvimos sim. Feliz da vida com esse nosso primeiro encontro. Apertem os cintos, a gente só está começando. Não tem 5% de entrega ainda aqui. Falta 95% daquilo que vocês vão viver ainda aqui. Hoje foi uma aula inicial para a gente falar um pouquinho desse cenário. O Nascimento foi muito feliz em trazer o cenário, em fazer a gente olhar para frente já, né? Tudo que a gente está pensando é para frente mesmo. E a oportunidade que a gente tem aqui é de evoluir e tenho certeza que eu falo isso para as pessoas, né? Life will never be the same. Vida você jamais será a mesma depois do PMT. Ninguém vai ser o mesmo depois do programa de mentoria de talentos. Eu não acredito que a gente vai passar aqui 7 encontros e nós não vamos ter a capacidade de mudança. Quero tirar uma foto para postar, se eu tiver autorização de todos. Aí vou pedir só para a Camila virar agora a dela para ficar na horizontal. E eu vou fazer aqui um print da minha tela, tá? Vamos ver se a Camila se veio dela aqui. Fica ok aí? Não, assim? Ela tá virado ainda, né? Acho que deixa como está, Marcelo. Tudo bem. Aí, ó. Tá. Tá, deixa eu fazer aqui um print. Eu vou dar o 3 aí, tá? E aí a gente vai olhar todo mundo para as nossas respectivas câmerazinhas, tá? No 3, e aí a gente vai dar aquele sorrisão. 1, 2, 3. Beleza, eu mando no grupo depois, tá? Fiquem à vontade para as postagens. Ainda dá tempo de você convidar alguém, né? Aí a pessoa vai ter que assistir essa aula e entrar a partir da próxima, tá? Marcelo fez perguntas aqui no bate-papo. Marcelo, eu acabei abrindo aqui. Todo mundo mandando nome e e-mail para o WhatsApp. Que a Ana Cleia, que é responsável por enviar, ela vai pegar todos os e-mails e nomes de vocês para fazer o envio. Mesmo os que fizeram, Nathalie, pode fazer de novo, o pastor César também, quem já tem, faz de novo, para dar essa repaginada, tá? O Nutor eu já achei o link, tá? Já achou? Já. Tá. Então, beleza. Então tá, mas os nomes de vocês e o e-mail eu vou pedir para facilitar o trabalho da Ana Cleia aqui também. E eu vou mandar as ferramentas ainda hoje para vocês no WhatsApp, além da estar lá no Nutror, eu vou liberar também no Nutror, tá bom? Alguma coisa mais, gente? Marcelo, só quero fazer um breve encerramento dizendo o seguinte, que eu acho que o que eu percebi aqui é que a gente tem um caminhão de potencial e um monte de sonhadores, né? E o nosso desafio é não deixar que ninguém roube os nossos sonhos. Para frente um pouco, eu conto um pouquinho da minha história também, né? Tem um monte de situações tentando roubar os nossos sonhos. Então, aproveitar esse tempo para ser um combustível importante para a reconstrução desses sonhos e para que eles nos levem a um outro patamar, né? E eu ia encerrar minha palestra ali com uma frase do Alvin Toffler, que ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou não sabe escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, o tempo nosso é de reaprender e reconstruir, independente da fase de vida que a gente estiver. Um abraço para todos, boa noite. Boa noite. Ok, bom, boa noite a todos vocês, desejo uma boa noite de descanso. O Nascimento falou de sonhos, eu diria para vocês em relação aos sonhos o seguinte, para que os nossos sonhos sejam realizados, a gente precisa de pelo menos mais uma pessoa que acredite nele. Então, quero dizer que eu acredito no sonho de cada um de vocês, isso não é motivação, isso é inspiração, é diferente de motivação barata. Então, aqui tem muita gente que acredita no sonho de vocês. Então, estamos juntos nessa caminhada. Deus abençoe. Até quinta-feira, hein? 7h30 da noite, hein, galera? Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite.